Oi, eu sou a Bela e voltamos das nossas férias do Clube do Livro. Se você não sabe, é um clube do livro gratuito no Telegram, que a meta é ler 50 páginas por semana. Vai estar aqui na descrição se você quiser participar. O primeiro livro de 2026 que a gente leu é o livro da Han Kang, que é o livro branco. A Han Kang é a mesma escritora de A Vegetariana, por exemplo. Eu ainda não li, tá? Não li. A gente começou direto com o livro branco, tanto porque eu tô num grupo de leitura coletiva que é da Suécia, e aí eu pensei em gravar aqui em português pra vocês, pra comentar o que eu pensei a respeito antes da reunião com o pessoal da Suécia, pra depois pensar, refletir um pouco dos meus pensamentos do que veio de outras experiências de outras pessoas também, né? Porque elas fazem uma lista de perguntas e tal. Pra quem não sabe, essa aqui é a capa, pelo menos do que a gente leu, em inglês The White Book. No Goodreads marca como nota 3.81 e a descrição é: o livro branco é uma meditação sobre cor que começa com uma simples lista de coisas brancas: neve, o sal, a espuma das ondas, o papel, o arroz, os cabelos dos velhos, as cobertas em que a mãe da autora embrulhou a primeira filha que nasceu prematura muitos anos antes de existir esse livro. É também uma reflexão sobre o luto, o renascimento e as tenacidades do espírito humano e uma investigação sobre a beleza e a fragilidade e a estranheza da vida. Se, por exemplo, a sua irmã tivesse sobrevivido, teria Han Kang chegado a nascer? Poderíamos nós ler sua história tão tocante? É um livro autobiográfico e simultaneamente experimental. O grupo de leitura da Suécia são inspirados em livros que foram recomendados pelo Namjoon, que é o líder do BTS, né? Porque ele lê muito. Então, elas têm uma lista dos livros recomendados pelo Namjoon. Esse é o terceiro livro, é o terceiro encontro. Eu participei do segundo, que nós lemos Almond, né? É muito interessante. Não comentei aqui com vocês, não fiz porque não foi do nosso clube de leitura, mas se quiserem mais pra frente eu posso falar a respeito do Almond, porque eu tive várias reflexões sobre isso. Então, vamos ao livro branco. O título já traz uma forma de meditação, pelo menos para mim. A palavra branca, para mim, é uma forma de meditação. Quando você pensa em meditar, é branco. Tá nevando muito na Finlândia, e esse livro fala muito de neve também, da experiência de viajar para outro país, porque quando ela parou para escrever esse livro, ela estava em Warsaw, I think, que é um país que era nazista. Então ela passa por prédios que foram reconstruídos depois da guerra, e quando você tá fora do seu lugar comum de vida, da sua rotina, normalmente você tem mais tempo de experienciar e de pensar em coisas que você não pensaria a respeito. Então eu achei assim incrível de que quando ela escreveu a respeito disso, ela estava num ambiente diferente, porque parece que a gente fica mais sensível a pensamentos e memórias quando a gente tá fora do nosso ambiente, porque na nossa rotina, no nosso dia a dia, são sempre aquelas mesmas coisas assim na nossa cabeça. E aí, quando você sai de casa, é um mundo todo novo, né? Obviamente, quando você pensa em branco, ela já listou já logo no começo do livro, e a lista do começo do livro é perceptível de que todos os itens e da forma que ela enumerou começa por nascimento e termina por morte. E esse livro, ele é muito sobre nascimento e morte, que, por sinal, é uma onda dos livros de literatura contemporânea da Ásia. Eu comentei isso muito no último encontro com as meninas da Suécia, de que a vibe de que eu tô lendo é tipo assim, é aceitar a morte. Porque no momento, como que eu vou explicar isso? No momento todo mundo quer viver e anseia, e a ansiedade tá deixando as pessoas extremamente ansiosas pra viver. Só que, em contramão, a literatura contemporânea asiática está falando de aceitar a morte com mais facilidade e paz. Talvez seja pela religião, pelo budismo, ou pelas religiões que eles seguem, que ensinam a ter a paz em si. Enfim, vamos voltar para a parte do branco. Então, o livro já deixa bem claro a palavra branca. Ela começa a descrever coisas brancas, a onda, o arroz, a neve, o fio de cabelo branco das pessoas velhas. Só que quando você lê e vai entendendo a mensagem que ela passou outras formas que só a escrita, na verdade, que seriam tipo sentimentos, são sensações de que você não descreve no seu dia a dia. Ela descreveu outras coisas que se relacionam ao branco. Eu anotei aqui, que é, por exemplo, separação, silêncio e espírito.
Essas foram as 3 que eu anotei, tem muitos mais, né? Mas essas são as que eu anotei aqui. Tem certo, e isso foi uma coisa que eu prestei muita atenção enquanto eu lia, que ela estava tentando se reconectar, ou tentando criar uma conexão com essa irmã dela. Não é spoiler, porque todo mundo sabe do comecinho do livro, né? Que ela teve uma irmã que nasceu prematura, a mãe sozinha em casa, nasceu prematura, a criança viveu por algumas horas e morreu. E aparentemente a mãe dela também teve outro filho que foi nas mesmas situações, que não sobreviveu, mas ela não fala muito disso. Então, a Han Kang, ela é a 3ª filha, e aí ela teve um outro irmão, que nasceu, né? E ela também não fala muito do irmão dela, ela fala, eu acho que em um capítulo, quando estão falando depois da morte da mãe dela. As histórias são bem curtinhas, então não dá pra conectar uma linha do tempo. É como se fossem mini poesias contemporâneas, mini crônicas, pequenas narrativas, né? Tipo uma história de um dia, uma história de outro dia, é assim, né? Então o livro, no e-book, de 100 páginas mais ou menos, foi muito rápido de ler. Por isso que deu só 2 semanas da nossa leitura coletiva. Esse livro é dela tentando criar um certo tipo de conexão com a irmã que ela sonhou em ter. Tem muita gente que sonha de coisas que não são alcançáveis, ela sonha sobre a irmã que ela nunca teve. E ela faz uma análise muito grande, interna e repetitiva sobre... Eu tô olhando pra fora porque eu tô olhando pro branco da neve, tá, gente? Essa análise dela é de assim, como eu lido com o luto de ter perdido uma irmã que eu nunca convivi e aceito que a morte dessa irmã, desse bebê, e eu aceito que a morte desse bebê é o motivo de eu existir hoje. Porque existe essa conexão de uma coisa com a outra. Se isso aqui não existisse, isso não existiria também. Então, por exemplo, se a mãe tivesse tido essa filha, a próxima criança que nasceria, ou a outra, não seriam as mesmas, porque depende do que você acredita e de tudo mais. Então, ela reflete muito qual é o valor da vida dela, considerando de que ela tem que ter o luto pela irmã, que não teve a vida, não teve a experiência. E ao mesmo tempo que ela tenta se conectar com a irmã, ela tenta ver a vida e o que está acontecendo com uma forma de infância, com uma forma simples, uma forma de inocência, quando ela vai narrando as coisas. Então não é um livro super difícil de ler e de entender. E eu acho que isso é uma coisa bem legal dos livros novos contemporânea, de literatura contemporânea asiática, porque eles contam coisas do dia a dia. Lembra que eu fiz aquele vlog lendo Inconveniente Loja de Inconveniências? É isso, são coisas do dia a dia que a gente só tá fazendo e a gente não tem tempo de sentir. E esses livros fazem com que a gente pare e sinta um pouco do que não deu tempo de remoer, de pensar a respeito. É isso que eu tenho pra dizer hoje sobre o livro. Eu tô muito interessada de ler os outros livros da mesma escritora, principalmente A Vegetariana. Eu ouvi muita gente falando que não gostou, mas existe uma leva de leitores que quer o livro já decodificado, né, já dado toda a informação. Então, quando eu faço essas pausas de ler o romance, eu leio esses livros mais profundos e entro num grupo de discussão em que eu percebo o que as outras pessoas também interpretaram do texto, que foi lido, com outras vivências, cara, riqueza. Então eu quero muito ler A Vegetariana também, não sei se logo na sequência, se vai ser no Clube do Livro. Se você quer participar do Clube do Livro, tá aqui o link pro Telegram, e a gente se vê na próxima leitura. Tchau!